Eu tenho 28 anos e acabei de descobrir que meus pais nunca me amaram de verdade. Sei que parece dramático, mas me escutem. Estou aqui na casa da minha melhor amiga há uma semana, dormindo num colchão no chão do quarto dela, tentando processar o que diabos aconteceu. Meus pais sempre foram frios, mas eu me convencia de que no fundo eles se importavam. Eu ajudava financeiramente quando podia, ligava nas datas importantes, evitava brigas. Achava que algumas famílias eram assim mesmo. Não carinhosas, mas ainda conectadas de alguma forma. Mas naquele domingo de manhã, sentada na cozinha deles no meu aniversário, eles disseram uma coisa que mudou tudo. Sem gritos, sem drama. Só uma frase que me cortou como gelo. A coisa toda começou por algo idiota. Eu estava lá comendo cereal, tentando puxar conversa porque o silêncio estava me matando. Meu pai lendo o jornal como sempre, minha mãe lavando louça. Ninguém tinha dado parabéns. Comentei que estava pensando em fazer uma viagem no fim de semana, só conversa casual. E minha mãe resmungou: "Você sempre foge de tudo mesmo." Senti aquele nó familiar no estômago, mas tentei ficar calma. Falei que estava cansada de sempre ser culpada por tudo quando era eu quem passava anos tentando consertar nossa relação. Foi aí que meu pai baixou o jornal, me olhou bem nos olhos e disse com uma calma aterrorizante: "Se arrependimento matasse, você nem teria nascido." Minha mãe só ficou olhando para o chão. Não discordou, não me defendeu. Nada. Eu congelei. Não chorei na hora. Só subi para o meu quarto e comecei a fazer as malas. Eles não disseram nada. Fui pegando minhas roupas, meus livros, meus documentos. Meu pai saiu de casa. Minha mãe ficou vendo TV. Ninguém subiu. Ninguém me parou. Quando a mala estava pronta, desci e só disse: "Obrigada por tudo." Minha mãe respondeu: "Se cuida." E foi isso. Fechei a porta como quem termina um capítulo que doeu demais para continuar. Agora estou aqui, uma semana depois, ainda tentando entender como chegamos a esse ponto. Fui para casa da minha melhor amiga direto. Ela me deu esse colchão no quarto dela sem fazer perguntas. À noite, sem conseguir dormir, pensei no diário que eu tinha deixado para trás. Um caderno velho da adolescência onde eu despejava tudo que não conseguia dizer em voz alta. Comecei a escrever num caderno novo que ela me emprestou. Cada memória, cada dor engolida, cada vez que implorei por afeto em silêncio. Durante a semana, esperei alguma mensagem, um pedido de desculpas, "Como você está?" Mas não veio. Continuei escrevendo. Lembrei de quando fiquei doente e minha mãe disse que era drama. Do aniversário em que ganhei uma escova de banheiro para aprender a ser mulher. A ferida estava aberta. E agora eu via o pus que carregava há anos. Achei que finalmente tinha me libertado deles. Mas no sábado, tudo mudou de novo. No sábado, de manhã recebi uma mensagem da minha mãe. "Fomos limpar seu quarto. Achamos um caderno. Precisamos conversar." Meu coração disparou. Merda, o diário. Eu tinha esquecido completamente daquele caderno velho embaixo da cama. Era da época da adolescência, cheio de desabafos que eu nunca tive coragem de falar. Coisas que escrevi quando estava no fundo do poço, quando me sentia invisível naquela casa. Não respondi na hora. Fiquei encarando a mensagem por uns 20 minutos. Depois só mandei: "Fiquem com ele." Ela visualizou e ficou em silêncio. Achei que era o fim. Que eu finalmente tinha deixado de existir na casa onde nunca fui bem-vinda. Minha amiga perguntou o que tinha acontecido, mas eu não conseguia explicar. Como eu ia dizer que meus pais tinham acabado de descobrir todos os meus segredos mais dolorosos? Passei o resto do sábado com um aperto no peito, imaginando eles lendo cada palavra que eu escrevi sobre eles, sobre mim, sobre como eu me sentia morta por dentro naquela casa. Domingo, 3 da manhã. Meu celular toca. Era ela. Atendi achando que algo grave tinha acontecido, tipo alguém no hospital. Mas do outro lado, só vinha choro. "Filha, meu Deus." A gente não sabia. Meu pai chorava também no fundo. Tinham lido tudo.
Cada dor que eu nunca disse, cada grito que eu escrevi em silêncio. O peso que eu carregava agora estava nas mãos deles. Minha mãe falava entre soluços, tentando formar frases. Por quê? Você nunca falou nada? Por que você guardou tudo isso? E eu ali, 3 da manhã, sem saber o que responder. Como explicar que eu tentei falar, mas ninguém escutava? Que eu aprendi desde cedo que meus sentimentos incomodavam? Que era mais fácil escrever do que ser ignorada de novo? Desliguei o telefone. Não conseguia mais ouvir. Minha amiga acordou com o barulho e me encontrou chorando no banheiro. Primeira vez que chorei desde que saí de casa. Segunda-feira, 8 da manhã. Campainha. Era meu pai. Ele me abraçou antes mesmo de dizer bom dia. Chorando. Pediu perdão. Disse que foi um homem duro porque tinha medo de ser fraco, que me afastou tentando me tornar forte. Minha mãe chegou logo depois. Olhos inchados, voz trêmula. Me perdoa. Eu fui cruel. Eles pareciam quebrados. Menores. Como se o diário tivesse mostrado para eles uma filha que eles não conheciam. E talvez não conheciam mesmo. Eu os convidei para entrar, mais por educação do que por vontade. Minha amiga fez café e se trancou no quarto, me dando espaço. Ficamos os 3 ali na sala. Eles no sofá, eu na poltrona. Um silêncio pesado. Eles esperando eu falar alguma coisa. Eu sem saber por onde começar. Tinha tanta raiva misturada com alívio que não conseguia processar. Pela primeira vez na vida, eles tinham me visto de verdade. E era através de um caderno velho, não através de mim. Mostrei para eles meu cantinho novo. Eles pareciam perdidos ali, como se não reconhecessem a filha que tinham. Contei que escrever era minha única forma de não me quebrar. Que aquele diário era minha salvação. Pela primeira vez, me ouviram de verdade. Não para responder. Só para entender. Falei da vez que me deixaram do lado de fora de casa por ter voltado 15 minutos depois do horário. Eu tinha 16 anos. Fiquei sentada na calçada até 2 da manhã esperando vocês abrirem a porta. Lembram? Minha mãe tapou a boca com a mão, horrorizada. Meu pai disse que não lembrava, mas eu lembrava. Cada detalhe. A chuva fina que começou a cair. O frio. O medo. Os vizinhos passando e me olhando com pena. E agora eu os fazia lembrar também. Contei da crise de pânico que tive sozinha no banheiro quando tinha 18 anos. Como eu bati na porta pedindo ajuda e vocês gritaram para eu parar de drama. Como eu me tranquei e chorei até desmaiar no chão frio. Perguntaram se eu ainda os amava. A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei uns segundos em silêncio, porque a resposta era complicada. Disse que sim, mas que era um amor diferente. Cheio de feridas, um amor que não confia mais fácil, que precisa de provas, não promessas. Eles aceitaram. Meu pai falou que entendia, que mereciam minha desconfiança. Pela primeira vez, me viram como mulher, não como filha propriedade. Perguntaram se eu era feliz. Disse, ainda não, mas estou buscando isso. Contei sobre minha terapia, meus medos, como eu me sentia morta por dentro há anos. Eles ouviram, sem julgar. Foi ali que eu percebi. Talvez não seja tarde para construir algo novo, mas também percebi que essa construção ia ser lenta, muito lenta. E talvez nunca chegasse onde eu gostaria que chegasse. Algumas coisas não têm conserto, só tem adaptação. Antes de saírem, minha mãe me entregou um envelope. Era uma carta escrita à mão. Dizia que lembrava do dia em que me segurou pela primeira vez. Que prometeu me proteger, e falhou. Mas que, se eu deixasse, queria tentar de novo. Não chorei, mas meu corpo inteiro tremeu. Meu pai perguntou se um dia a gente poderia ser próximo de novo. Respondi com honestidade. Talvez. Mas não agora. Ele assentiu. Eu vou esperar, mesmo que demore. Pela primeira vez, ele entendeu que o tempo agora era meu. Que eu não ia mais correr atrás, implorar por migalhas de afeto. Eles se foram. E eu fiquei ali, olhando a porta fechada. Minha amiga apareceu com café. Me abraçou.
Ficamos em silêncio, mas um silêncio bom. Um silêncio onde cabia o recomeço, onde cabia a possibilidade de algo diferente. Mesmo que eu ainda não soubesse o que era esse algo, voltei para o diário naquela noite. Escrevi. Hoje, talvez, algo tenha mudado. Talvez não neles, mas em mim. Eu finalmente tinha me escolhido. Fui minha própria voz, minha própria mãe, meu próprio abrigo. E dessa vez, eu não escrevi com dor. Escrevi com um alívio estranho. Nos dias seguintes, minha mãe começou a mandar mensagens, não cobrando nada, só perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Eram mensagens curtas, respeitosas, muito diferentes do tom que ela sempre usou comigo. Eu respondia pouco. Estou bem, obrigada. Mas respondia. Era um começo. Minha amiga disse que eu estava diferente, mais firme, como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. E talvez fosse isso mesmo. Pela primeira vez na vida, eu não estava mendigando amor. Não estava se contorcendo para caber num molde que nunca me serviu. Estava simplesmente existindo. E era libertador. 2 semanas depois, meu pai apareceu no meu trabalho. Não para conversar. Só para me entregar uma sacola com algumas coisas do meu quarto que tinham esquecido de me dar. Dentro tinha fotos da minha infância, alguns livros e uma carta dele também. Li depois quando cheguei em casa. Era diferente da carta da minha mãe, mais direta. Ele admitia que nunca soube ser pai, que repetiu comigo a mesma frieza que recebeu do pai dele. Que quando me viu saindo de casa com as malas, pela primeira vez sentiu o que era perder alguém importante, mas que respeitava minha decisão de ficar longe, que não ia me procurar até eu estar pronta. Isso mexeu comigo, mais do que eu esperava, porque era exatamente o que eu precisava ouvir, que eles entendiam que o erro foi deles, não meu. Não meu, que eu não era obrigada a perdoar só porque eles se arrependeram, que meu tempo e meu espaço eram sagrados agora. Comecei a ir na terapia 2 vezes por semana. Levei o diário para a psicóloga ler. Ela disse que eu tinha uma capacidade incrível de me expressar no papel, mas que precisava aprender a fazer isso com pessoas também. Comecei devagar. Primeiro com minha amiga, depois com alguns colegas de trabalho, falando sobre meus sentimentos sem medo de incomodar. Foi difícil no começo. Eu sempre tive o reflexo de me calar quando algo me machucava. Mas aos poucos fui pegando o jeito. 3 meses depois da mudança, finalmente consegui um apartamento próprio. Pequenininho, mas meu. Minha amiga me ajudou com a mudança e chorou quando me deixou lá. Você conseguiu, ela disse. E era verdade. Eu tinha conseguido. Não sabia ainda se um dia ia ter uma relação normal com meus pais, se ia conseguir confiar neles de novo. Mas sabia que pela primeira vez na vida, eu estava inteira. E isso já era mais do que eu imaginei que poderia ter. 6 meses se passaram. Minha rotina estava se estabelecendo no apartamento novo. Trabalho, terapia, academia, algumas saídas com amigos. Vida normal de adulta. Meus pais continuavam mandando mensagens esporadicamente. Nada invasivo. Uma foto de um pôr do sol que minha mãe viu e lembrou que eu gostava. Um artigo que meu pai achou que eu acharia interessante. Pequenos gestos que mostravam que eles pensavam em mim, mas respeitavam meu espaço. Era estranho. Essa versão cuidadosa deles era quase irreconhecível. Às vezes eu me pegava querendo responder mais, contar como estava meu dia, dividir alguma coisa boa que tinha acontecido. Mas sempre me segurava, não por raiva, mas por precaução mesmo. Como quando você machuca o pé e fica testando devagar se ainda dói antes de apoiar o peso todo. Eu estava testando se conseguia confiar de novo, se eles realmente tinham mudado ou se era só culpa temporária. No Dia das Mães, fiquei o dia todo pensando se deveria mandar alguma coisa. Minha terapeuta disse que eu não devia nada para ninguém, que podia escolher o que fazer sem culpa. Acabei mandando uma mensagem simples. Feliz Dia das Mães. Ela respondeu na hora. Obrigada, filha.
Você sempre foi o melhor presente da minha vida, mesmo quando eu não soube demonstrar. Chorei lendo aquilo. Não de tristeza, de alívio talvez, porque pela primeira vez ela reconheceu que o problema não era eu não ser boa o suficiente, era ela não ter sabido ver. 2 dias depois, ela mandou uma foto dela segurando meu diário. Releio sempre que sinto falta de você, para não esquecer nunca mais quem você realmente é. Aquilo me desarrumou por uns dias, porque significava que minha dor tinha servido para alguma coisa, que finalmente tinha sido ouvida, mesmo que tenha demorado 20 e poucos anos para acontecer. Um dia recebi uma ligação da minha tia, irmã da minha mãe. Ela sempre foi mais próxima de mim. Sua mãe está muito mal, ela disse. Não está comendo direito, não está dormindo. Ela sente muito sua falta. Parte de mim quis correr, lá na hora. A parte que ainda era filha, que ainda se preocupava. Mas a parte que tinha aprendido a se proteger falou mais alto. Ela sabe onde me encontrar se quiser conversar. Respondi. Não vou mais ser eu correndo atrás. Minha tia ficou meio chocada. Ela lembrava da menina que fazia tudo para agradar, que se dobrava em 4 para não incomodar ninguém. Mas essa menina tinha crescido. Tinha aprendido que amor não é sofrer em silêncio, que cuidar de alguém não significa se anular. Desliguei o telefone com o coração apertado, mas com a consciência tranquila. Eu não estava sendo cruel. Estava sendo sã. Naquela noite, sonhei com minha infância. Mas não foram pesadelos como antes. Sonhei que eu, pequena, encontrava eu, adulta, e me perguntava se um dia ia ficar tudo bem. E eu, adulta, respondia: não vai ficar perfeito, mas vai ficar real. Acordei com essa frase na cabeça. Real. Era isso que eu tinha conseguido. Uma vida real. Sem fantasias de família perfeita, sem ilusões de que amor conquista tudo. Mas real. Honesta. Minha. Na terapia, contei sobre a ligação da minha tia. Minha psicóloga me parabenizou. Você manteve seus limites mesmo com pressão emocional. Isso é crescimento. E era mesmo. Antes eu teria corrido lá, pedido desculpas por coisas que não eram minha culpa, tentado consertar tudo sozinha. Agora eu sabia que cada um tinha que carregar o peso das próprias escolhas, inclusive eu. E minhas escolhas estavam me levando para um lugar mais saudável. 9 meses depois de sair de casa, finalmente aceitei encontrar com eles. Marcamos num café neutro. Longe da casa deles, longe da minha. Território neutro. Cheguei primeiro e fiquei nervosa esperando. Não sabia o que esperar. Quando eles entraram, levei um susto. Meu pai estava mais magro, com mais cabelos brancos. Minha mãe parecia menor, mais frágil. A culpa tinha cobrado o preço deles também. Sentamos meio sem jeito. Pedimos café. Ficamos uns minutos em silêncio. Até que minha mãe falou: você está bonita, diferente. Era verdade. Eu estava diferente, mais firme, mais eu. Meu pai perguntou como estava o apartamento, o trabalho. Conversa de educação, mas não era forçado. Era respeitoso. Como se eles finalmente tivessem entendido que eu era uma pessoa separada deles. Não uma extensão, não uma propriedade. Uma pessoa com vida própria. Eles me contaram que tinham começado terapia de casal. Que estavam tentando entender de onde vinha tanta dureza, tanto medo de demonstrar afeto. Meu pai disse que o pai dele batia nele quando chorava, que ele jurou que nunca ia bater nos filhos, mas acabou fazendo algo pior, ignorando. Minha mãe falou que a mãe dela sempre dizia que filho era obrigação, não alegria, que ela repetiu isso sem perceber. Eram explicações, não desculpas, e eu gostei dessa diferença. Eles não estavam tentando se justificar. Estavam tentando entender. A gente quer tentar de novo, minha mãe disse. Se você quiser, do seu jeito, no seu tempo. Eu disse que também queria, mas que ia ser diferente, que eu não ia mais aceitar migalhas de afeto, que não ia amor e fingir que estava tudo bem quando não estava. Eles concordaram. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei neles.
O Natal chegou e eu não sabia se queria passar com eles. Minha terapeuta disse que eu podia ir e sair quando quisesse. Que eu tinha controle da situação agora. Decidi ir, mas levei meu carro. Plano de fuga pronto. Quando cheguei, a casa estava diferente. Menos fria. Tinha música tocando baixinho. Minha mãe tinha cozinhado coisas que eu gostava. Meu pai tinha comprado um vinho bom. Pequenos gestos que mostravam que eles tinham pensado em mim. De verdade dessa vez. Durante o jantar, conversamos sobre coisas normais. Trabalho, filmes, notícias. Sem cobranças, sem tensão. Era estranho como o normal podia ser extraordinário quando você nunca teve isso antes. Depois do jantar, minha mãe me mostrou meu quarto. Ela tinha guardado tudo como eu deixei. Caso você queira voltar algum dia, ela disse. Mas não era pressão, mais como uma porta deixada aberta. Fiquei até mais tarde do que planejava. Saí de lá com uma sensação estranha. Não era felicidade completa, mas era paz. Uma paz que eu não sentia há anos. No caminho para casa, liguei para minha amiga. Como foi? Ela perguntou. Normal, respondi. E ela entendeu. Normal era tudo que eu sempre quis. Não drama, não frieza extrema. Só uma família normal, com problemas normais, mas com amor real, por baixo de tudo. Talvez a gente nunca fosse ter aquela intimidade que algumas famílias têm. Talvez eu nunca conseguisse esquecer completamente os anos de frieza. Mas talvez isso não fosse o mais importante. Talvez o importante fosse que todos nós tínhamos crescido, que tínhamos aprendido a nos respeitar, que tínhamos encontrado um jeito de conviver que funcionava para todo mundo. 1 ano e meio depois de sair de casa, aconteceu algo que mudou tudo de novo. Meu pai teve um infarto. Leve, mas ainda assim, um infarto. Minha mãe me ligou chorando. Pela primeira vez desde que saí de casa, corri para lá sem pensar 2 vezes. Encontrei ela no hospital, descabelada, apavorada. Me abraçou forte. Obrigada por vir, ela disse. E eu percebi que ela realmente não sabia se eu viria. Que ela respeitava tanto meu espaço agora que nem tinha certeza se eu ainda me importava com eles. Isso me partiu um pouco. Porque claro que eu me importava. Sempre me importei. A diferença é que agora eu me importava de uma forma saudável. Não mais aquele amor desesperado, dependente, mas um amor real, com limites, com respeito mútuo. Passei a noite no hospital com ela. Conversamos mais naquelas horas do que tínhamos conversado em anos. Ela me contou sobre os medos dela, sobre como se arrependia de tantas coisas. Eu contei sobre minha vida nova, meus projetos, minha terapia. Foi a primeira conversa real que tivemos. Sem máscaras, sem defesas. Quando meu pai acordou na manhã seguinte e me viu lá, chorou. Pensei que não fosse me ver mais. Ele disse, eu sempre vou estar aqui quando vocês precisarem. Respondi, só não vou mais ficar implorando por migalhas. Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Você ficou forte, ele disse. Sempre fui, respondi. Só aprendi a me valorizar. Naquele momento entendi que a gente tinha encontrado nosso equilíbrio. Não era a família dos sonhos, mas era a nossa família. Real, imperfeita, mas finalmente honesta. Depois do susto do hospital, começamos a nos encontrar uma vez por mês. Sempre em lugares neutros primeiro. Depois, aos poucos, eu voltei a ir, na casa deles às vezes. Mas sempre no meu tempo, nas minhas condições. Eles aprenderam a me perguntar antes, você quer vir jantar domingo? Em vez de assumir que eu ia aparecer. Pequenas mudanças que faziam toda a diferença. Minha mãe começou a me mandar fotos de receitas que queria tentar. Meu pai mandava artigos que achava que eu ia gostar, mas sem cobrança de resposta. Era carinho sem sufocamento, amor com respeito, coisa que eu nunca pensei que fosse possível naquela família. Um dia, mexendo nas coisas do meu apartamento, achei o diário novo que tinha começado quando saí de casa. Reli algumas páginas. A diferença era absurda. No começo,
Só dor, raiva, desespero. Nas páginas mais recentes, tinha esperança, tinha planos, tinha vida. Minha terapeuta disse que eu estava pronta para espaçar as sessões, que eu tinha desenvolvido as ferramentas necessárias para lidar com meus traumas. Não que eles tivessem desaparecido, mas eu sabia como cuidar deles agora. Como não deixar que controlassem minha vida. No meu aniversário de 30 anos, meus pais me ligaram juntos. Cantaram parabéns desafinados pelo telefone. Me perguntaram se eu queria fazer alguma coisa especial. Eu disse que ia jantar com uns amigos, mas que talvez pudéssemos almoçar no final de semana. Claro, minha mãe disse. O que você quiser fazer. E não era resignação. Era genuína preocupação com o que eu queria. Desliguei o telefone sorrindo. Não porque tudo estava perfeito, mas porque finalmente estava real. Finalmente éramos 3 adultos que se respeitavam. 3 pessoas que tinham aprendido a amar sem machucar. 2 anos completos desde que saí de casa. Eu estava na cozinha do meu apartamento fazendo café quando me dei conta de uma coisa. Eu estava feliz. Não eufórica, não completamente resolvida, mas feliz. Era uma felicidade quieta, construída tijolo por tijolo. Uma felicidade que vinha de dentro, não de aprovação externa. Liguei para minha amiga para contar. Você sempre mereceu ser feliz, ela disse. Só estava esperando você acreditar nisso. E era verdade. Eu tinha passado tanto tempo achando que não merecia amor, que não merecia respeito, que quando finalmente consegui, quase não reconheci. Meus pais continuavam na terapia. Às vezes eles compartilhavam comigo algumas descobertas que faziam sobre si mesmos. Não para se justificar, mas para me mostrar que estavam realmente trabalhando para mudar. Meu pai descobriu que tinha depressão, não tratada há décadas. Começou a tomar remédio, fazer exercício. Ficou mais leve, mais presente. Minha mãe descobriu que tinha trauma de abandono da própria infância. Que por isso criava essa carapaça fria, com medo de se apegar e ser rejeitada. Estava aprendendo a ser vulnerável de forma saudável. Era estranho ver meus pais como pessoas, não apenas como pais. Pessoas com traumas próprios, medos próprios, histórias que explicavam, mas não justificavam, como eles me trataram. Comecei a sentir compaixão por eles. Não aquela compaixão que me obrigava a aceitar qualquer coisa, mas uma compaixão real, que reconhecia o sofrimento deles sem minimizar o meu. Um dia, minha mãe me disse: obrigada por não ter desistido. Da gente completamente. Eu respondi: obrigada por terem finalmente me ouvido. Era isso. Gratidão mútua. Reconhecimento mútuo. Não era a família perfeita dos filmes, mas era nossa. E funcionava. Comecei a namorar. Um cara legal que conheci na academia. No começo, eu tinha muito medo de repetir padrões, de aceitar migalhas de afeto, de me anular para agradar. Mas a terapia e toda aquela experiência com meus pais tinham me ensinado a reconhecer meu valor. Quando ele fazia algo que me incomodava, eu falava. Quando eu precisava de espaço, eu pedia. Quando eu queria carinho, eu demonstrava. Era uma versão de mim que eu nem sabia que existia. Uma versão que sabia se comunicar, que sabia o que queria, que não tinha medo de ser demais para ninguém. Levei ele para conhecer meus pais depois de alguns meses. Estava nervosa, mas não, pelo motivo que eu esperava. Não tinha medo que eles fossem frios ou constrangedores. Tinha medo que ele não entendesse nossa dinâmica diferente, nossa história complicada. Mas ele foi super respeitoso. Conversou com eles naturalmente, sem forçar intimidade. Depois do jantar, ele me disse: dá pra ver que vocês passaram por muita coisa, mas também dá pra ver que se respeitam. Era exatamente isso, respeito. A base que a gente tinha construído depois de anos de desrespeito mútuo. Não era amor incondicional como nos filmes. Era melhor. Era amor consciente. Amor que reconhecia os defeitos, os limites, as feridas, mas escolhia ficar mesmo assim. Escolhia crescer junto.
Meus pais gostaram dele. Não de forma invasiva, não perguntando quando a gente ia casar ou ter filhos, mas de forma genuína, interessada. Perguntaram sobre o trabalho dele, os hobbies. Trataram ele como tratavam a mim, agora. Com respeito, sem cobranças. Era surreal como tudo pode mudar quando as pessoas realmente decidem mudar. 3 anos depois de sair de casa, mudei para um apartamento maior. 2 quartos. Meus pais me ajudaram com a mudança. Não porque eu precisasse da ajuda, mas porque quiseram fazer parte desse momento importante da minha vida. Ver meu pai montando móveis, minha mãe organizando a cozinha, foi emocionante de um jeito que eu não esperava. Não era a família que eu sonhava ter quando criança, mas era a família que a gente construiu juntos, através da dor, através da honestidade, através da vontade genuína de ser melhor. No final do dia, sentamos no chão da sala vazia, comendo pizza. Você fez uma vida bonita, minha mãe disse olhando em volta. Fiz mesmo, respondi. E não era arrogância, era reconhecimento. Eu realmente tinha construído uma vida bonita, sozinha primeiro e depois com eles ao lado, respeitando meu espaço, celebrando minhas conquistas. Naquela noite, depois que eles foram embora, sentei no chão do meu quarto novo e escrevi no diário. Hoje eu entendi que perdão não é esquecer. Perdão é lembrar sem deixar a mágoa controlar sua vida. É escolher construir algo novo por cima das ruínas do que foi quebrado. Eram palavras que eu nunca imaginei que escreveria sobre meus pais. Mas ali estavam, reais, verdadeiras. Eu tinha perdoado eles, não porque mereciam, mas porque eu merecia paz. Merecia uma família, mesmo que imperfeita. Merecia amor, mesmo que diferente do que imaginei. E eles tinham se esforçado para merecer meu perdão. Tinham mudado de verdade. Não perfeitamente, não completamente, mas o suficiente para a gente construir algo novo juntos. Meu namorado pediu minha mão. Não foi surpresa total. A gente já tinha conversado sobre casamento. Mas quando aconteceu, eu chorei. De felicidade, de alívio, de gratidão. Gratidão por ter encontrado alguém que me via inteira. Que não tentava me consertar nem me diminuir. Que respeitava minha história, minha família complicada, meus processos. Liguei para os meus pais para contar. Eles ficaram genuinamente felizes. Não fizeram perguntas invasivas sobre data, local, filhos. Só se alegraram comigo. Ele é um bom homem, meu pai disse. Você merece ser feliz. Palavras simples, mas que significavam o mundo vindos dele. Vindos do homem que um dia disse que se arrependia de eu ter nascido. O crescimento era real. A mudança era possível. Não rápida, não fácil, mas possível. Começamos a planejar o casamento. Uma festa pequena, íntima. Meus pais perguntaram como podiam ajudar. Sem se impor, sem tentar controlar nada. Apenas oferecendo apoio. Minha mãe se emocionou quando eu pedi para ela me ajudar a escolher o vestido. Você tem certeza? Ela perguntou. Eu nunca fui muito boa com essas coisas femininas. Eu ri. Você está aprendendo. Eu também. Passamos a tarde experimentando vestidos, rindo, conversando sobre o futuro. Era uma intimidade diferente, da que eu sempre quis. Não era a mãe e filha dos filmes, melhores amigas desde sempre. Era 2 mulheres adultas que tinham passado por muita coisa juntas e estavam construindo uma nova forma de se relacionar. Era real. Era nosso. E era suficiente. O casamento foi perfeito. Não porque tudo saiu exatamente como planejado, mas porque estava cheio de amor real. Meu pai me levou até o altar. Ele estava nervoso. Eu conseguia sentir. Quando chegamos lá, ele ficou me olhando por uns segundos. Você está linda, ele disse com a voz embargada. Obrigada por me dar a chance de fazer isso direito. Eu segurei a mão dele. Obrigada por ter aprendido a ser meu pai. Não eram palavras que eu tinha planejado. Saíram do coração. Ele me beijou na testa antes de me entregar para o meu noivo. Um beijo carinhoso, protetor.
do jeito que eu sempre quis que ele fosse. Minha mãe chorou durante toda a cerimônia. Lágrimas de alegria, mas também de alívio. Como se finalmente tivesse vendo a filha que sempre quis ter. Não uma filha perfeita, mas uma filha feliz. Quando o juiz disse, "Pode beijar a noiva?", eu olhei para eles na primeira fileira. Estavam de mãos dadas, sorrindo, orgulhosos. Durante a festa, meus pais dançaram comigo. Separadamente primeiro. Meu pai, que nunca foi de dançar, fez questão de me levar para a pista. "Pratiquei", ele disse rindo. "Não queria te fazer passar vergonha." Era mentira. Ele continuava dançando mal. Mas o esforço significava tudo. Minha mãe foi mais natural. Ela sempre gostou de dançar. Só nunca tínhamos dançado juntas antes. "Você está tão bonita", ela repetia. "Tão feliz." Depois, eles quiseram uma foto nós três juntos. Uma foto estranha, talvez, mas bonita. Uma família que tinha se encontrado depois de anos perdida. No meio da festa, minha amiga, aquela que me acolheu quando saí de casa, veio falar comigo. "Olha só onde você chegou", ela disse, apontando para os meus pais conversando com meu marido. "Lembra quando você achava que nunca ia ter uma família de verdade?" Eu lembrava. E agora tinha duas. A que construí e a que reconstruí. No discurso do meu pai, ele falou sobre segundas chances. Sobre como às vezes a gente precisa quebrar completamente para poder se reconstruir direito. Sobre como orgulhoso estava da mulher que eu me tornei, apesar de nós, ele disse, arrancando risos da plateia. Mas eu sabia que não era apesar deles. Era através de tudo que passamos juntos. O sofrimento, a raiva, o afastamento, a reconciliação. Tudo fazia parte da minha história. Tudo me tornou quem eu era. E eu gostava de quem eu era. Era forte, mas não dura. Era independente, mas capaz de amar. Era cuidadosa, mas não covarde. Era filha deles, mas também era minha própria pessoa. E, finalmente, isso era o suficiente para todo mundo. No final da noite, quando os convidados foram embora e só sobrou família próxima ajudando a limpar, meus pais vieram se despedir. "Foi o casamento mais bonito que já vi", minha mãe disse. "Porque foi cheio de amor verdadeiro." E era isso mesmo, amor verdadeiro. Não perfeito, mas verdadeiro. 1 ano depois do casamento, engravidei. Quando contei para os meus pais, a reação deles me surpreendeu. Não foi aquela euforia invasiva que eu temia. Foi alegria respeitosa. "Vocês vão ser pais maravilhosos", minha mãe disse. "E se quiserem nossa ajuda, estaremos aqui." Sem pressão, sem expectativas. Meu pai ficou meio sem palavras, mas vi ele limpando os olhos disfarçadamente. "Um neto", ele murmurou. "Ou neta", eu corrigi, rindo. "Tanto faz", ele disse. "Só quero que seja saudável." Era a primeira vez que eu via meu pai emocionado de verdade, sem tentar esconder, sem vergonha. Durante a gravidez, eles foram presentes na medida certa. Perguntavam como eu estava, ofereciam ajuda quando eu precisava, mas não se impunham. Minha mãe me deu alguns conselhos, mas sempre terminando com "Mas você vai saber o que é melhor para o seu bebê." Era o reconhecimento de que eu era adulta, capaz, dona da minha própria vida. Coisa que levou 30 anos para acontecer, mas finalmente tinha acontecido. Quando eu estava no 8º mês, minha mãe me perguntou se podia fazer o enxoval. Não impondo, não assumindo. Perguntando. "Se você quiser", respondi. "Mas eu escolho as coisas." Ela concordou na hora. Passamos uma tarde inteira numa loja de bebê. Ela segurava as roupinhas com um cuidado que eu nunca tinha visto. "Eu não lembro de ter feito isso quando você ia nascer", ela disse. Estava tão nervosa, tão insegura. Não sabia como ser mãe. Eu segurei a mão dela. "Agora você sabe como ser avó." Ela sorriu. "Espero que sim." Compramos tudo junto. Roupinhas, fraldas, brinquedos. Ela pagou tudo, mas não como uma obrigação, como um presente.
como uma forma de mostrar que estava feliz de verdade. No caminho de volta, ela disse: "Obrigada por me deixar fazer parte disso." "Obrigada por querer fazer parte", respondi. Eram gratidões que vinham do coração. Reconhecimento mútuo de quanto a gente tinha caminhado juntas. Quando minha filha nasceu, ver meus pais segurando ela foi emocionante de um jeito que eu não esperava. Meu pai, sempre tão duro, derreteu, completamente. Ficou cantando baixinho pra ela, fazendo caretas, completamente bobo de avô. "Ela é igualzinha a você quando nasceu", ele disse com os olhos marejados. Minha mãe chorou quando pegou a neta no colo. "Ela é perfeita", disse. "Igual você era." E pela primeira vez, eu acreditei que ela realmente achava que eu era perfeita, quando nasci. Que o problema nunca foi comigo. Que ela apenas não sabia como demonstrar amor. Agora sabia. E estava sendo a avó que eu nunca tive como mãe, mas que ela sempre teve potencial para ser. Olhando minha filha nos braços dela, pensei: essa menina vai crescer sabendo que é amada. Vai ter a família que eu sempre quis. E isso me encheu de uma paz profunda. Uma sensação de que o ciclo tinha se fechado da forma certa. Hoje, minha filha tem 2 anos. Meus pais são avós presentes, mas respeitosos. Seguem minhas regras. Sobre educação, horários, alimentação. Não questionam minhas decisões como mãe. É o oposto de como eles foram comigo. Quando eu digo não, eles apoiam. Quando eu estabeleço limites, eles respeitam. Minha filha os ama, mas não com medo. Com alegria genuína. Ela corre para eles quando chegam, mas volta para mim quando precisa de colo. É uma relação saudável, equilibrada. Às vezes eu me pergunto como teria sido se eles fossem assim desde o início. Mas aí lembro que talvez eu não fosse a pessoa que sou hoje se não tivesse passado por tudo que passei. Talvez eu não fosse tão forte, tão independente, tão consciente dos meus limites e valores. O sofrimento não foi em vão se me tornou uma pessoa melhor. E definitivamente me tornou uma mãe melhor. Porque eu sei exatamente como não quero criar minha filha. Sei a importância de ouvir, de demonstrar afeto, de respeitar os sentimentos dela mesmo quando ela for pequena. Semana passada, minha mãe estava brincando com minha filha no chão da sala. Eu olhei aquela cena e pensei: ela sempre foi capaz disso. Só não sabia. Minha filha estava mostrando um desenho que fez. Rabiscos coloridos que só uma criança de 2 anos consegue fazer. Minha mãe elogiou como se fosse uma obra de arte. "Que lindo, amor! Vou guardar para sempre." E eu sabia que ela ia guardar mesmo. Não como obrigação de avó, mas porque finalmente aprendeu a valorizar os pequenos gestos de amor. Depois que meus pais foram embora, encontrei meu diário antigo numa caixa. O que deixei para trás quando saí de casa. Minha mãe me devolveu junto com outras coisas minhas alguns meses atrás. Reli algumas páginas. A dor estava toda lá. Crua, real, desesperada. Eu só queria que eles me vissem. Estava escrito numa página. Só queria ser importante para alguém. Chorei lendo aquilo. Não de tristeza, de alívio. Porque aquela menina que escreveu aquelas palavras conseguiu o que queria. Conseguiu ser vista. Conseguiu ser importante. Fechei o diário e olhei pela janela. Minha filha estava dormindo no quarto ao lado. Meu marido chegaria do trabalho em algumas horas. Meus pais tinham mandado uma foto mais cedo de uma receita que queriam fazer pra gente no domingo. Vida normal, vida real. Era isso que eu sempre quis e nem sabia. Não uma família perfeita de filme, mas uma família que se escolhe todo dia. Que erra, pede desculpas e tenta de novo. Que respeita, que ama sem sufocar, que está presente sem invadir. Peguei meu celular e escrevi essa mensagem aqui. Porque sinto que preciso dividir isso com alguém. Preciso dizer que é possível. Que mesmo quando tudo parece perdido, quando as palavras mais cruéis já foram ditas, ainda dá para reconstruir. Não vai ficar igual ao que você sonhava. Vai ficar real. E real, no final das contas, é muito melhor que qualquer sonho.
Agora vou fechar isso aqui e ir viver minha vida real. Minha vida boa. Minha vida finalmente minha.